Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, retomando as nossas aulas agora no ciclo 3, uma aula para o primeiro ano do ensino médio, aonde nós vamos falar sobre as leis de Newton. Estas leis são fundamentais para a gente poder compreender o funcionamento dos movimentos que a gente já estudou nos ciclos 1 e 2. Tá? Então, muita coisa que eu falei naqueles ciclos sobre conceitos de velocidade, aceleração, a gente naquele primeiro momento estava falando sem se preocupar com as causas desses movimentos. As leis de Newton vão ajudar a gente a compreender as causas desses movimentos, ok? E para a gente poder falar sobre as leis de Newton, primeiramente, nós precisamos definir uma grandeza física extremamente importante, que é a força. Tá? Então eu coloquei aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre essa definição do que é força, algumas características, para depois aí sim a gente poder falar sobre as leis de Newton propriamente ditas, beleza? Olha só, força é a capacidade de interação entre dois ou mais corpos que pode provocar movimento, deformação, som ou calor. O que eu falo aqui dessas 4 situações, elas podem acontecer separadamente ou em conjunto. Por exemplo, quando você empurra algum móvel dentro da sua casa, você vai empurrar uma geladeira ou vai empurrar uma mesa para trocar de lugar, você vai normalmente arrastar esse objeto. Então, ao arrastá-lo, você estará produzindo movimento, som, que é o barulho, o ruído que os pés da mesa vai fazer no chão, né? E também vai produzir calor devido ao atrito desses pés da mesa com o chão. Então, quando você aplicou uma força sobre esse objeto, por exemplo, eu estou empurrando aqui essa mesa, eu vou estar fazendo isso, eu vou estar produzindo o movimento, o som e o calor, tudo ao mesmo tempo, ok? Bom, gente, continuando, a gente precisa também ficar bem claro uma coisa em relação à definição, que força não é apenas usado em leis de Newton, é usado em muitas outras áreas de estudo na física. E qualquer força, ela pode ser classificada entre 2 grandes grupos. Ou essa força é chamada de força de contato, que é quando ela efetivamente precisa encostar um objeto com outro para que ela atue. Exemplo agora que eu dei há pouco, empurrando uma mesa, eu estou fazendo uma força de contato, né? Ou também podemos ter forças que não precisam que os corpos estejam em contato direto para que exista, que é chamadas forças de campo. Um exemplo de força de campo é a força gravitacional, que a gente no dia a dia chama de peso. O peso, gente, nada mais é um tipo de força que é feita por corpos celestes, como a Terra, a Lua ou outros planetas, que puxam os objetos em direção ao seu centro. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Mas só para dar um exemplo de um tipo de força de campo que a gente vai encontrar aí no estudo da física, beleza? Bom, além disso, nós temos que lembrar que força é uma grandeza chamada de grandeza vetorial, ou seja, eu preciso de 4 coisas para defini-la com clareza, que são o módulo, que é o valor numérico, preciso de uma direção, de um sentido e de uma unidade de medida, ok? É diferente de uma grandeza escalar, que a gente só precisa de um módulo e de uma unidade de medida, beleza? E quando falamos de força, qualquer força, não importa se é força-peso, se é força elástica, força de atrito, força magnética, não importa. Qualquer tipo de força que você estudar em física é medida no sistema internacional em newtons. Por que newtons? Em homenagem ao Isaac Newton, né, que foi o cientista que não só definiu as 3 leis que nós vamos falar na aula de hoje, mas também mais um monte de outras coisas que a gente estuda dentro da física. Não só no primeiro ano, mas no segundo e no terceiro ano também. Então, Newton foi uma figura extremamente importante na história da física e nada mais justo uma homenagem para ele ao definirmos a unidade de força para ter o seu nome, ok? Bom,
Continuando, então, agora vamos falar realmente das leis de Newton. A gente precisava definir esse conceito de força, porque eu vou usar a palavra força muitas vezes dentro da minha aula, tá? E aqui, como é que a gente vai falar sobre essa primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia? Ela diz mais ou menos o seguinte, que um corpo, se estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, tema que a gente já estudou em ciclos anteriores do PET, ou seja, se o corpo estiver num desses dois estados que eu acabei de dizer, ele permanecerá nessa situação, a não ser que alguma força externa, diferente de zero, atue sobre ele. Vocês devem estar achando, nossa, difícil pra caramba pensar nisso, né? Não, gente, é muito tranquilo. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês, se já não passou por isso, conhece alguém que já passou. Olha só, quando a gente está dentro de um ônibus em movimento e de repente o motorista precisa frear para não avançar um sinal vermelho ou para não bater, a gente não é arremessado para frente nessa hora? A gente não é jogado para frente? Isso é um efeito da inércia. Por quê? Você está parado lá dentro do ônibus quando ele está em movimento. Então, teoricamente, nenhuma força externa está atuando sobre você. Tá? As forças que estão atuando ali vão dizer que fazem parte do sistema. Quando o motorista freia bruscamente, o que está acontecendo? Uma força externa apareceu num curto intervalo de tempo. E qual que é a sua tendência quando aparece essa força? É permanecer em movimento, porque você está andando junto com o ônibus está andando e você está andando junto com ele. Você está em repouso em relação ao ônibus, mas em movimento em relação ao chão, por exemplo. Nesse caso, a sua tendência é continuar em movimento, por isso que você é arremessado para frente. Ok? Esse é apenas um exemplo. Nós temos muitos outros que a gente poderia citar aqui, até usando experimentos para mostrar como que essa inércia é demonstrada, tá? Uma coisa interessante quando falamos da lei da inércia é que ela não tem uma expressão matemática para se utilizar. Ela é um conceito e esse conceito de inércia, ele está diretamente relacionado com a massa do objeto. Então, pensem no seguinte, imagine que eu tivesse dois carrinhos de supermercado, um completamente vazio e o outro cheio de compras. Os dois estão parados e eu quero empurrá-los, qual dos dois vai ser mais difícil de empurrar? É óbvio que é o mais pesado, né, gente? O carrinho que está cheio de compras, né? Por que que é mais difícil, galera? Porque, nesse caso, a inércia desse carrinho, ou seja, a resistência a mudar de estado, é maior do que no caso de um carrinho vazio, que é bem mais leve, ok? Então, quando a gente fala de inércia em física, isso está diretamente associado com a massa, com a quantidade de quilogramas que esse objeto possui, beleza? Gente, primeira lei de Newton é isso. Vamos para a segunda lei, que é também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Eu costumo dizer nas minhas aulas, quando estou explicando as leis de Newton, que a primeira e a segunda leis se complementam. Por quê? Eu disse agora há pouco, na primeira lei, o seguinte, que um corpo quando está parado ou em movimento retilíneo uniforme, se não atuar nenhuma força externa, ele permanecerá dessa forma, certo? No caso da segunda lei, ela se aplica a todas as situações que não são aplicáveis para a primeira. Ou seja, se um corpo estiver em movimento acelerado, tanto aumentando como diminuindo velocidade, ou descrevendo uma curva, ou seja, qualquer outra situação que não se enquadre na primeira lei, a gente aplica a segunda, ok? Como é que ela é escrita? É escrita mais ou menos assim. A aceleração produzida sobre um corpo é proporcional à força resultante, ou seja, quanto maior for a aceleração, significa que maior foi a força que eu tive que aplicar para produzir essa aceleração. E muito importante também, galera, força e aceleração, elas vão se manter sempre na mesma direção e mesmo sentido. Não tem como, num exercício, numa situação prática, você ter uma aplicação de força, por exemplo, para cá e eu ter a aceleração para lá. Não tem jeito. Ok, galera? Sempre as duas vão atuar mesma direção e mesmo sentido. Então, se as duas estiverem atuando, uma tem que atuar, por exemplo, para a direita, a outra tem que atuar para a direita também. Não tem uma para a direita e outra para a esquerda, não. Beleza? Fiquem atentos a isso,
porque é onde muita gente acaba vacilando nos exercícios, ok? Outra coisa muito importante quando falamos dessa segunda lei é que ela tem uma expressão matemática que pode ser usada para cálculo. Como que a gente usa calcular essa força resultante vinculado com a aceleração? A gente usa essa expressão aqui, F, que é força, é igual a massa vezes a aceleração. Essa força aqui, gente, muito cuidado, é a força resultante. Então, se eu tiver mais de uma força atuando sobre o corpo, eu preciso primeiro simplificar essas forças, torná-las uma única força que represente todas aquelas que estão no problema, que é o que nós chamamos de força resultante, para aí depois sim aplicarmos essa expressão e calcularmos ou a aceleração ou a massa, o que foi solicitado no exercício, beleza? Aqui eu coloquei também uma legenda para a gente saber o que significa cada uma das grandezas dessa expressão. Vou mostrar para vocês um exemplo de como que a gente aplica ela num exercício, uma aplicação direta, ok? Olha só. Desculpa, antes disso, a gente vai falar aqui sobre a diferença de massa e peso, que eu falei agora há pouco, mas eu preciso esclarecer isso melhor para vocês. Muita gente fala massa e peso como se fossem as mesmas coisas, mas não são. Massa, gente, é a quantidade de matéria que um objeto possui. Por exemplo, eu estou com essa caneta aqui que eu vou passando os slides aqui durante a aula. Essa caneta, ela possui uma certa quantidade de átomos. Vocês já aprenderam o conceito de átomo nas aulas de química. E esses átomos, eles possuem massa. Então, se eu tenho uma quantidade finita e contável de átomos, significa que esse objeto possui uma massa. Se eu levo essa caneta aqui para outro lugar, se a quantidade de átomos não mudar, a massa continua a mesma. Não importa aonde eu esteja, se eu estou aqui na Terra, se eu estou na Lua, se eu estou em outro planeta distante, onde possa haver vida, por exemplo. Se a quantidade de matéria que está aqui continuar a mesma, significa que a massa continuará sendo a mesma, beleza? Já o peso, não. O peso é um tipo de força que, como eu disse mais cedo, os corpos celestes fazem contra os objetos. Essa força, a gente tem uma falsa impressão de que está puxando as coisas para baixo. Por exemplo, se eu solto essa caneta aqui, ela vai cair em direção vertical para baixo. A gente falou até um pouco sobre isso quando eu estava discutindo queda livre com vocês no ciclo 2, né? Só que, na verdade, essa força ela está sendo feita em direção ao centro da Terra. Como o nosso planeta é muito grande, então a gente tem essa sensação de que a força está atuando para baixo, beleza? Mas não é exatamente para baixo. É para baixo por causa da nossa orientação espacial. E a força-peso, ela pode ser calculada, inclusive, usando a mesma expressão que eu mostrei agora há pouco. É só a gente trocar aqui o F por P de peso e esse A por aceleração gravitacional G. O mesmo G que eu expliquei para vocês lá na aula de queda livre, tá? Se eu substituir aqui as letras, eu vou ter a fórmula que permite eu calcular o peso. Ou seja, o peso, na verdade, depende da massa. Mas não são a mesma coisa, tá bom? Um depende do outro, de alguma forma. Tá? Bom, como eu disse para vocês, vou mostrar agora um exemplo de como que a gente trabalha com a segunda lei de Newton, matematicamente falando. Olha só, um carro cuja massa é de 1000 quilos é acelerado a 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a força resultante sobre esse veículo. Gente, eu estou supondo aqui que nenhuma outra força vai atuar, beleza? Nós temos outras atuando. Tem força-peso, tem força normal, tem força de atrito dos pneus com o chão, tem força de resistência do ar. Então, tem outras forças dentro do problema. Só que eu estou supondo uma situação bem mais simples para a gente poder trabalhar de forma direta com a equação, ok? Então, olha só. Substituindo os valores que a gente tem no exercício, ó, F é igual a m vezes A, massa 1000 quilos, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, então a força resultante nesse caso será de 2000 newtons, beleza? É isso que a gente vai fazer nos exercícios que a gente encontra. Claro que eles podem ser muito simples, como esse que eu acabei de mostrar, ou podem ser bastante complexos em casos bem particulares, ok? A gente começa com o básico e depois a gente vai subindo a dificuldade pouco a pouco até chegarmos nos exercícios mais complexos. Bom, vamos lá. Agora, falar sobre a terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação. Essa lei, gente,
eu peço muita atenção a vocês, porque é muito fácil cometer erros na interpretação de exercícios com a terceira lei. O que ela diz basicamente? Quando um corpo sofre a ação de uma força, esse objeto vai reagir aplicando uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Basicamente é o seguinte, é o famoso bateu, levou, ação e reação. Se eu pratico uma ação, eu vou ter uma reação proporcional a ela, tá? O mais importante aqui são dois pontos, que eu costumo destacar muito para os meus alunos quando eu estou dando aula na sala mesmo, com todos eles presentes. Primeiro, os efeitos da força de ação e da força de reação não necessariamente precisam ser iguais, tá? E segundo, e talvez mais importante, essas forças, elas atuam em corpos diferentes, ok? Então, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Quando você chuta uma bola, ao chutar a bola, você está aplicando uma força com seu pé na bola, ou seja, a ação. A bola vai reagir aplicando uma força sobre o seu pé, reação. Só que eu te pergunto, quando você chuta uma bola, a bola vai para frente, seu pé vai para trás? Não, né, gente? Não vai para trás, né? A mesma coisa, se eu, por exemplo, eu empurro essa mesa aqui. Se eu estou empurrando, eu estou aplicando, fazendo uma força, é a ação, certo? A reação seria a mesa me empurrar. Eu estou empurrando a mesa está me empurrando, mas a gente está se movendo aqui? Não. Nesse caso, a situação final foi a mesma para os dois permaneceram em repouso, mas nem sempre isso vai acontecer, beleza? Gente, importante também quando a gente fala de lei de Newton é que a gente pode ter situações aonde eu não consigo enxergar isso de maneira tão óbvia. Andando. Quando a gente está andando, você está empurrando o chão para trás e o chão está te empurrando para frente. Você vai falar assim, Júlio, você ficou louco? Eu falei, não. Vocês já usaram uma esteira de academia alguma vez? Ou já tiveram a oportunidade de tentar andar sem sair do lugar? Andar sem sair do lugar é bastante complicado, né? Só se você pular, né? Você não consegue fazer um movimento de andar sem empurrar o chão para trás. Se você não entendeu isso, tenta fazer em câmera lenta esse movimento de caminhar. Põe o seu pé lentamente para frente, o pé esquerdo, e vê o que está acontecendo com o pé direito. Você está empurrando, sem perceber, o chão para trás, com a ponta do seu pé direito. Se você faz o movimento com o pé direito para frente, você está empurrando o chão para trás com o seu pé esquerdo. Então, o ato de empurrar o chão é a ação. A reação, quem está fazendo é o chão sobre você, que está te mandando para frente, né? Então, tem aí mais um exemplo legal para você perceber esses efeitos da ação e reação no dia a dia, beleza? Bom, para a gente finalizar, eu quero falar sobre duas forças especiais que a gente trabalha muito nos exercícios do PET e em vários livros didáticos se fala muito sobre essas forças. Primeira delas é a força normal. Essa força normal, gente, ela só existe quando um objeto está apoiado em uma superfície. Por exemplo, eu tenho um copo ali apoiado nessa bancada, certo? Esse copo, ele estando apoiado aqui, existe uma força normal da mesa sobre o copo. E essa força, ela é perpendicular ao plano da mesa, ok? Então, se a mesa está na horizontal, essa força normal vai apontar assim, ó, verticalmente para cima. Se essa superfície estivesse inclinada, aí a força normal ficaria assim, como eu estou mostrando com a caneta. Beleza? Então, toda vez que eu falar de força normal, não caiam na tentação de pensar que ela sempre será igual ao peso. Muitos exercícios colocam essas pegadinhas, dizer que a força normal é igual à força peso. Nem sempre. Depende muito de outras coisas. Beleza? Bom, e a segunda força que eu quero falar, para a gente poder finalizar a nossa aula, é a força de atrito. Eu acho que a gente mereceria um tempo muito maior para discutir força de atrito, só que o nosso tempo já está acabando. E eu vou só dar uma rápida definição para vocês do que é isso. Força de atrito é aquela que vai se opor a
tendência de movimento de um corpo, ok? Então, se o corpo estiver parado ou em movimento, vai existir força de atrito, se houver alguma força atuando sobre o objeto, beleza? Aí a gente teria que ver qual é a situação dinâmica desse corpo, se ele está parado, se está em movimento uniforme, se está em movimento acelerado ou retardado, para a gente poder falar um pouco mais sobre força de atrito, beleza? Mas eu vou deixar isso para a gente falar num outro momento, porque o nosso objetivo nesta aula não é falar sobre força de atrito, sim sobre leis de Newton, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso, tá? Eu peço a vocês que façam os exercícios que vocês vão encontrar na apostila de vocês, do PET 3. Lá vocês vão ver que tem um último capítulo, que é o da semana 4, que ele trabalha com algumas aplicações que vão um pouco além do básico, tá? Então, sugiro vocês darem uma lida com bastante calma, façam os exercícios, estudem, tirem suas dúvidas. Estamos aqui para ajudá-los. Bons estudos e até a próxima!